Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e temos denunciado a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive nessa instituição por mais de 30 anos. E nesses vídeos nós temos falado sobre a Operação Drácon, que é uma operação desenvolvida pelo Ministério Público da União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Procuradoria Geral de Justiça. Existe um inquérito. Existem provas que o pastor Júlio César Ribeiro, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, está envolvido no maior esquema de corrupção do Distrito Federal. Podemos dizer a Lava Jato do Distrito Federal. Exatamente, a Lava Jato é como se fosse uma Lava Jato do Distrito Federal. Então, eu gostaria muito que você divulgasse esse vídeo, que você compartilhasse esse vídeo, porque o pastor Júlio César Ribeiro, deputado distrital pelo PRB, nada mais, nada menos é do que o testa de ferro da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e da cúpula do PRB. E vou dizer para você uma coisa, pastor Júlio César Ribeiro. Você, pelos inquéritos e pelas provas, você vai preso. Você vai ir preso. E vou lhe dizer, a cúpula do PRB vai lhe abandonar. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus vai lhe abandonar, como já abandonaram a muitos outros, porque eles são assim, eles fazem dessa forma, dessa maneira. Vão tirar o corpo fora e dizer que não sabem de absolutamente nada. Eu tenho aqui o inquérito, tenho aqui as denúncias, e nós estamos lendo, o inquérito, estamos lendo as denúncias, e eu vou continuar denunciando, vou continuar lendo. Então, nós havíamos parado numa reunião que aconteceu numa churrascaria Fogo de Chão, no Distrito Federal, aonde apareceu uma pessoa do PRB, e estava lá o bispo Renato e também o pastor Júlio César Ribeiro, querendo negociar com o presidente da Abrasco. O presidente da Abrasco. Eu vou continuar lendo aqui. Então diz assim, olha só. O pretendido ajuste com a Abrasco não se mostrou fácil e o plano criminoso mereceu então um novo capítulo. Com a reapuração do valor das obras orçamentárias para 31 milhões de reais, os denunciados Celina Leão, Bispo Renato, Júlio César, Raimundo Ribeiro e Cristiano Araújo decidiram destinar apenas metade desse montante, 15 milhões e 500 mil, para a manutenção de escolas públicas do Distrito Federal, sendo que a outra metade seria suplementado em favor da área de saúde.
E a essa altura, o denunciado Cristiano Araújo já havia iniciado aquela parceria das UTIs, termo empregado pelo denunciado Valério Neves em conversa gravada pela deputada Liliane Roriz, para se referir à solicitação de propinas às empresas fornecedoras de leitos de UTI, conforme trecho do diálogo adiante transcrito. Então, nessas denúncias existem provas, existem e-mails, existem mensagens, áudios, tudo isso. Então, o denunciado Valério Neves, à época secretário-geral da CLDF, diretamente subordinado à denunciada Celina Leão, igualmente beneficiário do esquema, foi então incumbido de reunir os servidores responsáveis pela elaboração do novo texto da emenda parlamentar, administrar tal alteração e fazer as devidas comunicações envolvidas. Então, funcionava da seguinte forma, preste bem atenção. O governo, ele tem um orçamento, como nós já explicamos. O governo faz um orçamento de quanto ele vai gastar. Por exemplo, o governo do Distrito Federal fez um orçamento de quanto iria gastar por ano. Então, tanto para pagar policiais, tanto para pagar o pessoal da limpeza, tanto para pagar o pessoal dos escritórios, enfim. Aí, eles atrasam pagamentos, pagamentos que iriam, por exemplo, para empresas, pagamentos que iriam para o pessoal da limpeza, eles atrasam. E atrasam, às vezes, de propósito. Atrasam de propósito, para sobrar dinheiro no final do orçamento. Aí sobra o dinheiro. Aí sobrou lá, como sobrou 31 milhões de reais. Aí o que eles fazem? Eles vão a determinadas empresas, como essa Abrasco, que na verdade a Abrasco cuidava, era a interlocutora, era a intermediária com as empresas que cuidavam e que faziam manutenção das escolas públicas. Então chama o presidente da Abrasco e diz assim, olha, nós vamos destinar o dinheiro para pagar a dívida que o governo tem com as empresas que cuidam das escolas. Mas você vai lá e vai falar com cada empresário que ele tem que passar uma propina para a gente. Então, o presidente da Abrasco, segundo informações, não aceitou isso. Então não destinaram o valor todo para lá. Então dividiram. 31 milhões dividiram. 15 milhões e 500 mil iria para lá. E 15 milhões e 500 mil vai para agora para a empresa que fornece UTIs. Então chega lá e combina com o dono dessa empresa, ou quem dirige essa empresa, olha, vai vir 15 milhões e 500 mil para cá. Mas você tem que nos pagar a propina. Porque nós vamos fazer uma emenda para dirigir esse dinheiro para cá. Então, porque quem decide são os deputados distritais. Então era assim que funcionava, dessa forma que funcionava. Inclusive tem até e-mails aqui, olha, e-mail do Júlio César Ribeiro. E-mails do Júlio César Ribeiro que diz assim, olha só, conforme reunião na sala do secretário-geral na manhã de hoje, participantes Genésio, Alexandre, Edemar e Valério, segue para a reformulação do repasse de orçamento do GDF, que é o Governo do Distrito Federal, o valor previsto de 31 milhões, já deduzido os 2,4 milhões transferidos para o restaurante
e restaurante comunitário via emenda aditiva número 12 no PL 686. Lembrar de incluir a proposição do decreto já discutido, né, anteriormente com a Denaver. Então, são e-mails que se tem também, provas que se tem. Então, o Júlio César Ribeiro, do PRB, ele está totalmente envolvido nisso. Inclusive, apreenderam o celular dele, e no celular dele, quando ele tomou conhecimento que o Ministério Público estava já investigando isso, então eu vou ler aqui a notícia que saiu, o que encontraram no celular dele. Então, em troca de mensagens, deputado Júlio disse que temia a divulgação do UTI Gates, publicada em 22/11/2016. Então você veja que é algo recente, do 22/11/2016. Às 10h53, Ana Maria Campos CB, Poder. Ao apreender o celular do deputado Júlio César Ribeiro, do PRB, o Ministério Público do Distrito Federal encontrou mensagens trocadas pelo parlamentar denunciado ontem na Operação Dracon, que indicam preocupação com as gravações feitas pela deputada Liliana Roriz, do PTB, de conversa com Celina Leão e Valério Neves. Os áudios foram revelados pelo jornal O Globo em agosto. Veja as transcrições detalhadas no período de afastamento dos distritais investigados. Quer dizer, eles foram afastados da função de deputados, afastados da mesa, que eles participavam da mesa diretora. Em troca de mensagens de 17/8/2016, Júlio César revela à esposa que havia acontecido o que temia. Então ele diz assim: Júlio César, a coisa tá feia, ele diz para a esposa. Aí a esposa responde: sério? O que houve? Júlio César diz: aquilo que eu temia. Aí a esposa: eita, e aí? Júlio César envia um link de acesso à reportagem do jornal O Globo sobre as gravações da deputada Liliane Roriz. Júlio César, SIC, ouve os áudios. Aí ele fala para a esposa: ouve os áudios. Aí a esposa: eita, então isso indica que a esposa dele também tem conhecimento. A esposa dele também tem conhecimento. Em outra conversa de 19 de agosto, Júlio César pede desculpa à esposa pelo que ele está fazendo, né? Aí, em conversa com o presidente nacional do PRB, o presidente nacional do PRB é o Marcos Pereira, era o Marcos Pereira na época. O Marcos Pereira, esse mesmo, esse que é o ministro agora no governo Temer. Será que colocaram ele para que ele tenha fórum também privilegiado? Será que foi esse o esquema também? Que agora, né, quem está envolvido em algum esquema de corrupção coloca como ministro para que ele tenha o fórum privilegiado. E qual foi a conversa? A conversa publicada em 22/11/2016, às 12h39, Helena Mader CB Poder. Entre as provas obtidas pelo Ministério Público do Distrito Federal, que embaçaram a denúncia da Operação Dracon, está uma mensagem enviada pelo deputado Júlio César do PRB a um interlocutor
identificado como Dr. Marcos Pereira. Doutor porque ele é advogado, né? Então, Dr. Marcos Pereira, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, ministro agora do governo Temer e foi também um presidente nessa época do PRB. Então, Dr. Marcos Pereira, o Ministério Público afirma que a conversa ocorreu com o presidente nacional do PRB. No diálogo registrado, antes da Operação Drácon, o deputado distrital diz que a situação se complicou e afirma estar preocupado com as ações do Ministério Público. Aí na conversa ele diz: bispo, bom dia. Tenho pedido para o Vanderlei e Mauro passar todas as informações do que está acontecendo aqui no DF. Confesso que complicou muito nesses últimos dias. Estou muito preocupado com as próximas ações do Ministério Público. Queria deixar o senhor informado de Júlio César a Marcos Pereira. Aí ele continua: realmente nada se materializou e a estratégia de entregar a liderança ajuda para sair do foco. Então eles planejaram entregar a liderança. Talvez a liderança da mesa, né? A liderança lá da mesa diretora, porque eles fazem assim: para tirar o foco deles, eles entregam outros. Para tirar o foco deles, eles entregam outros. Então o governador do Distrito Federal, né, o governador do Distrito Federal, que é o Rodrigo, governador do Distrito Federal, deixa eu ver aqui, eu vou dizer uma coisa para o senhor, governador. O senhor certamente tem conhecimento disso. E eles vão lhe abandonar e eles vão lhe colocar sozinho nessa situação, que é o Rodrigo Hollenberg. Inclusive, governador do Distrito Federal, se eu fosse político, estaria falando do senhor. E o senhor tem conhecimento disso. O senhor tem conhecimento disso. Se eu fosse político aqui, se eu fosse um deputado, um senador, seja lá o que for, eu estaria usando um palanque para falar do senhor. Porque o senhor tem participação nisso. O senhor tem participação nisso. Mas como eu estou denunciando a hipocrisia da Igreja Universal do Reino de Deus e da cúpula da instituição, então eu estou falando do Júlio César e estou falando do Marcos Pereira. Mas eles já dizem aqui na mensagem que a estratégia é entregar a liderança. Então ajuda para sair do foco. E ajuda na nossa defesa, principalmente usar algumas armas que temos para o ataque. Então as armas que eles têm para um ataque, talvez sejam as armas para entregar o governador e entregar outros deputados. Só que ontem à noite tivemos informações dos próximos passos do Ministério Público. Então eles têm acesso a informações também do Ministério Público. Atenção, Ministério Público do Distrito Federal. A cúpula do PRB, a cúpula da Universal, tem acesso àquilo que vocês estão fazendo, os passos que vocês estão tomando. Então, por isso que às vezes é necessário prisão preventiva, porque eles interferem nas recolha de provas e também na ação do Ministério Público. A mensagem foi enviada por meio de um aplicativo que tem programação para destruir os textos depois de enviados, mas o deputado tirou uma foto do diálogo com outro celular, posteriormente apreendido. Nessa mensagem, Júlio César relata estarem muito preocupados com as próximas ações do Ministério Público
e que somente na noite anterior tiveram informações dos próximos passos do Ministério Público. A troca das referidas mensagens, destaca-se, ocorreu por meio de aplicativo que tinha programação para autodestruir-se, tendo sido descoberta apenas porque foram feitas fotos do seu teor por meio do aparelho celular apreendido. Diz um trecho da ação ajuizada pelo Ministério Público, pedindo que os distritais acusados sejam afastados dos seus mandatos. E foi o que aconteceu. Então nós não podemos deixar esse caso cair no esquecimento. Não podemos deixar esse caso cair no esquecimento. Funciona mais ou menos como a Lava Jato. A Lava Jato, e nós, por exemplo, que denunciamos essas falcatruas, nós não temos dinheiro, nós não temos a mídia, nós não temos poder da política, nós não temos. Então nós só temos o quê? A internet, para mobilizar, né, a opinião pública, para mobilizar as pessoas. Então nós pedimos a você que, e você tem reparado que eu tenho gravado somente vídeos falando dessa operação, porque é muito importante você divulgar, isso. É muito importante você procurar na internet, você pressionar o Ministério Público do Distrito Federal. Vamos nos mobilizar para isso, para não deixar essas denúncias, porque o inquérito corre em sigilo de justiça. Não sei por que corre em sigilo de justiça, simplesmente a única hipótese é que alguém está interessado que isso fique em sigilo, e existem muitos interessados, de pessoas do alto escalão do governo do DF. Então, abaixe o vídeo, baixe esse vídeo aí, compartilhe, denuncie, vamos colocar a Operação Drácon juntamente com a Operação Lava Jato. Não vamos deixar essas operações elas caírem no esquecimento. Porque nessa operação Drácula, existem provas de que o PRB, Partido Republicano Brasileiro, da Igreja Universal do Reino de Deus, está envolvido até o pescoço. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.